hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Então, assim como os advérbios e os adjuntos adverbiais exprimem certas circunstâncias, como tempo, lugar, modo, causa, dentre outras circunstâncias, as orações subordinadas também exprimem. Então, temos a frase: Rex sempre se esconde quando chega a hora do banho. Então, temos duas orações aqui. É um período onde há duas orações. A primeira oração, a gente percebe que não existe nenhuma circunstância. Então, como não tem nenhuma circunstância expressa aqui em Rex sempre se esconde, ou seja, não tem conjunção. Então, essa oração é chamada de oração principal. Já a segunda oração, quando chega a hora do banho, tem a palavra quando, que é a conjunção que exprime circunstância de tempo. Então, essa que há a circunstância é chamada de oração subordinada adverbial temporal, porque o quando exprime tempo. Vamos estudar da totalidade de orações subordinadas adverbiais que se encontram no livro didático, a gente vai estudar 5 tipos hoje. Então, começando pelas temporais. As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem circunstância de tempo. Então, há uma palavra que se chama conjunção ou locução conjuntiva que exprime tempo. Então, aqui nesta frase, antes que cheguem as férias, quero ir à praia. Então, antes que indica tempo. Então, o tempo que esse fato de ir à praia vai ocorrer. Então, ela é chamada de temporal. O segundo tipo são as causais. Causais indica o quê? Indica motivo de algo acontecer. Então, aqui temos a oração principal: estou feliz. Qual o motivo da felicidade? Porque conquistei a liberdade. Então, porque é causal, indica motivo ou causa. O terceiro tipo são as consecutivas. O que são consecutivas? É quando, após a oração principal, há uma consequência, há um resultado. Então, na segunda oração, ocorre como? Para ser a consequência, o resultado da ação é expresso na oração principal. Então, quando diz aqui na oração principal, ele nos perturbou tanto, qual foi a consequência? Qual foi o resultado? Que resolvemos ir embora. Então, esse resultado aqui, essa consequência, é chamada de quê? De oração subordinada adverbial consecutiva. As condicionais são o quê? São condições, são hipóteses para algo ocorrer. Então, diz aqui, se tudo der certo, poderemos passear no lago. Não passearemos no lago de qualquer forma. Há uma condição, há uma hipótese. Qual é essa condição? Se tudo der certo. E a conjunção aqui, condicional, é o se. Concessivas. As concessivas são aquelas que entre a oração principal e a subordinada há um contraste, há uma oposição, há uma ideia contrária. Então, diz assim: embora fosse perigoso, resolveram obedecer-lhe. Então, o que se espera de quem é perigoso? Que todos obedeçam, porque teme o comportamento daquele ser. Mas aqui ocorreu o contrário. Embora fosse perigoso, não obedecer, não obedeceu. Então, existe aqui uma ideia contrária, uma oposição. Então, ela é chamada de concessiva e a conjunção que representa é o embora. E existe uma lista de palavras e conjunções na classificação dessas orações. Vocês se depararem com o livro didático ou outros recursos, vão ver várias palavras que são classificadas como concessivas, temporais, causais, entre outros. Mas a gente não pode decorar essas palavras.
Porque uma palavra só, ela pode ter vários sentidos dependendo da frase, dependendo do contexto. Um como, por exemplo, a palavra como, ela pode ser causal, pode ser conformativo, pode ser comparativo. O que vai determinar é o tipo de frase. Então, eu peço que vocês leiam com atenção essas frases para irem mais pelo sentido da frase.